gente vai falar a respeito de verbo. A gente já sabe o que é o verbo, né? O verbo, ele é uma palavra, né, que coloca a ação na frase. Então, antes da gente começar aqui, a gente vai utilizar esse recurso aqui do editor de texto para a gente poder chegar aqui a algumas conclusões, tá? Então, por exemplo, o verbo, ele tem que concordar em número, ele tem que concordar em pessoa com a palavra que é o agente da ação, certo? Como assim? Eu vou colocar aqui uma frase para vocês assim, por exemplo. Vamos lá. Peraí, deixa eu aumentar aqui a letra. Tá muito curtinha, muito pequenininha essa letra. Ó. As galinhas botam ovos. Certo? Então a gente tem aqui uma oração. Por que a gente tem aqui uma oração? Porque a gente tem um verbo. Uma oração, ela é composta ao redor de um verbo, tá bom? Então a gente precisa de um verbo para trazer uma ação sobre uma frase. Nessa frase que vocês estão vendo aqui, nessa oração aqui, as galinhas botam ovos. Qual é o verbo dessa frase? Botam. Botam. Então aqui, ó, vai ser... Porque vem de botar, da primeira conjugação. Isso, exatamente. Então, botam vai ser o verbo. Fechou? Então, ó, as galinhas botam ovos. Então, aqui embaixo, eu vou colocar aqui para você saber que aqui é o verbo. Ó, aqui é o verbo, certo? Agora, a gente precisa ter aqui, vamos dizer assim, ou um substantivo ou um pronome. Como aqui a gente está falando das galinhas, certo? Então, galinhas é substantivo, certo? Eu vou colocar o substantivo de azul, tá? Bota aí. Oxe, pronto. Substantivo são todas as palavras que a gente usa no dia a dia, tipo... Não. Substantivo são todas as palavras que dão nome a coisas, certo? Qualquer palavra que dá nome a alguma coisa é um substantivo. Por exemplo, você tem aí na sua frente um computador, certo? Computador é substantivo, né? Então, ó, galinhas. No dia a dia? Não é só no dia a dia, é tudo. Não é só no dia a dia, não, é tudo, né? Por exemplo, foguete. Foguete faz parte do seu dia a dia? Não, foguete não faz parte do seu dia a dia. Você não mexe no foguete, você não viaja no foguete. Mas o foguete, a palavra foguete, ela dá nome àquele negócio grandioso que tem propulsão para levar alguém na Lua. Então não se trata de ser palavras do seu dia a dia, é todas as palavras, todas, certo? Por exemplo, uma coisa que não é do seu dia a dia também, noiva. Né? Noiva. O que tem a ver noiva com o seu dia a dia? Não tem nada a ver com o seu dia a dia. Mas noiva é o nome que se dá à mulher que está prestes a casar. Então, a palavra noiva, ela também é um substantivo. Né? Então, substantivo é uma palavra que ela diz respeito a todas as coisas que tem nome. Né? Tudo tem nome. Grafite, celular, corretivo, xícara, mouse, livro, fone de ouvido, tudo tem nome. E tudo que tem nome é um substantivo. Agora, resta saber se é um substantivo próprio ou é um substantivo comum. Substantivo próprio dá nome a pessoas ou a lugares. Né? Por exemplo, Tabuleiro do Norte é um lugar, então letra maiúscula. Lara é o nome de uma pessoa, então letra maiúscula. Patrícia é o nome de uma pessoa, então letra maiúscula. O que não é nome de lugar e nem nome de pessoa é substantivo comum. Então, aqui a gente tem galinhas. Ó, galinhas é um substantivo comum. É o nome de um animalzinho que cisca para trás e come milho, certo? Então, é o nome que a gente dá para esse bicho. Então, isso é substantivo. Agora, aqui o que a gente está observando? Né? O verbo, ele sempre tem que concordar com o sujeito da ação.
quem é o sujeito da ação? A gente tem aqui galinhas, tá vendo? Galinhas vai ser o sujeito da ação, né? No caso de ser uma galinha, né? A gente precisa ver que esse verbo aqui, botam, ele vai concordar com esse sujeito. Ele é o agente da ação, certo? O que é agente? Ó, eu vou colocar aqui, ó, a palavra agente. Ó, tá vendo aqui, ó? Agente. Não é separado, ó. Não é assim, ó. Agente, falando de nós, tá? Agente separado, como está aqui, fala de eu e de você, nós, agente. Mas junto tem outro significado. O agente é aquele que age, certo? Aquele que age, certo? Você já ouviu falar na palavra reagente? Quem já ouviu falar nessa palavra? Reagente. Pronto. Reagente é aquele. Isso. É Sim, aquele. página, eu cheguei agora. A gente está na página 29. Ó, Tá bom. reagente é aquele ou aquilo que reage, certo? Então, ó, a gente tem aqui, ó. Reagente é aquele ou aquilo que reage, como vocês mesmos falaram aí, reagente químico, né? É uma substância que vai ter uma reação química, então ele reage. Então, se o reagente é aquele ou aquilo que reage, o agente é aquele que age, certo? Então, já que a gente já sabe que o agente é aquele que age, então a gente precisa ver quem é que está em ação nessa palavra, né? Oi. Tia, Oi. e se a palavra for usada como agente, que é aqueles caras normalmente de filme, que aparece pra matar as pessoas, aí Então, não você tá também pode usar a palavra dessa forma, mas aqui, nesse contexto que eu estou colocando, eu estou falando da pessoa que age, né? O agente secreto, como você está falando, né? O 007, James Bond, né? Ele é um cara que ele age a serviço de uma companhia, a serviço de uma corporação. Ele está agindo em nome de uma empresa, em nome de um órgão governamental, né? Que nem você está falando aí do 007, né? Do James Bond, não é assim que você está falando? É. Então, é isso, certo? O que é James Bond? É um agente secreto. Não, muita gente que eu sei é os homens de preto, só isso que eu sei. Então, o James Bond, ele é o agente 007. Ele trabalha para uma organização secreta. Então, ele age em ordem, em ordenança, né, em serviço de uma agência secreta. Tá vendo? Ó? O agente, ele vai precisar... Ó, o agente, ele vai precisar de uma agência. Peraí, deixa eu colocar aqui direitinho, que eu coloquei errado. Ó, ele vai precisar de uma agência, certo? O agente secreto, né? Já ouviu falar do FBI? Sim. Já ouviu falar da CIA? Já ouviu falar? Pronto. Essa agência, ó, a agência vai ter vários agentes. E esses agentes geralmente são secretos. Então, quando a gente coloca agente junto, a gente está falando de uma pessoa, tá bom? O agente é uma pessoa. Ou, no caso, um substantivo, tá? Pode ser um substantivo próprio, pode ser um substantivo comum. Mas quando eu coloco separado assim, ó, não é a pessoa que age, né? Agente, assim, separado, somos eu e você. Agente, nós. Quando a gente coloca separado, agente. Quando a gente coloca junto, é a gente falando aquilo que age ou aquele que age. No caso, quem é que age? Qualquer substantivo, seja ele comum ou próprio. Porque substantivo, ele dá nome a coisas, qualquer tipo de coisa, né? Tudo que tá na sua frente tem nome. Cadeira, computador, televisão, tapete, mesa, banco, caderno, livro, carregador, celular, tudo tem nome.
certo? Aqui, Essas palavras são substantivos. Oi, aqui, ó. oi. Não sei quando você falou que quando é a gente, só que não é como pessoa, né? Bota tudo junto, né? Hum. Gente. Não, amor. A gente não é Quando tá só tocando pessoa. antes da palavra, Ó, a gente não significa que são pessoas, tá? Por exemplo, eu tô aqui acabando de explicar uma frase, tá? Nessa frase aqui você tá vendo alguma pessoa? As galinhas botam não ovos? entendi. Então, eu tô dizendo que a gente junto, é aquele que age, ou seja, aquele que tem uma ação, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês saberem, ó. Aquele que executa uma ação, ó. Aquele, oi. Eu tô com a garganta doente, então não vou falar muito. Eu não Minha mãe entendi. é um agente. A minha mãe é um agente do microcrédito. É, exatamente. Porque ela age, ela tem uma ação, ela vai executar uma ação em nome daquela empresa que ela trabalha. Certo? Então, ó, o agente, ele vai ser aquele que age, aquele que executa uma ação, aquele que faz algo. Certo? Então, quando a gente está falando de concordância verbal, a gente tem que perceber que o agente da oração, que a gente vai chamar ele de sujeito, ele vai ter uma ação em relação ao verbo. E o verbo tem que combinar com esse agente, com esse substantivo. Por exemplo, as galinhas botam ovos. Eu sei que galinhas é o substantivo da minha oração. E sei que botam é o verbo da minha oração. Se eu colocasse assim, ó, as galinhas botam ovos. Tá certo isso aqui? As galinhas botam ovos. Não, tá errado. Porque tem que ser no plural. Exatamente. Porque os ovos no plural. Porque se fosse a galinha bota ovo, aí tudo bem, mas as galinhas botam ovos, fica errado. E se eu colocasse assim, ó, a galinha bota um ovo. Bota. É errado também. Por que tá errado? Bota não mudou nada. Aí tá errado. É? Tem que estar no singular. Rapaz, então tá complicado esse negócio. Então eu vou ajeitar aqui. Vou colocar as galinhas bota ovos. Tá errado também. Por que Tá tá errado? errado. Tá errado Tá errado. também. Era as galinhas botam ovos, não as galinhas botam ovos. Então, você entendeu? Vocês entenderam agora o que que é concordância? Botas, eita. Você entendeu o que que é concordância? Tem que concordar. Essa frase todinha aqui, essa oração todinha aqui, ela tem que concordar com esse verbo. Se não tiver concordância entre o agente, porque quem é que está botando o ovo aqui? Quem é que está agindo nessa frase? Eu acho que é o verbo. Não, presta atenção, ó. Eu vou perguntar de novo. As galinhas botam ovos. Eu tô perguntando nessa oração aqui, quem é que está agindo? Quem é que está botando os ovos? As galinhas. Então, se são as galinhas que estão botando ovos, então a galinha, ela vai ser o agente dessa oração. E, consequentemente, além de ser o agente da oração, ela vai ser também aqui o nosso sujeito, né, da oração, certo? Então, o que a gente tem aqui é isso, ó. A galinha, ela vai ser o agente da oração, certo? O agente da oração é o sujeito, tá bom? Então, a galinha é aquele que age nessa oração. Ela que está em ação. Ela que está agindo. A galinha está botando ovos, certo?
Então, eu vou aqui mudar aqui uma coisa. Deixa eu pegar aqui e cortar. Vou mudar aqui essa oração. Vamos mudar. Já que a gente já sabe que o agente é aquele que age, né? Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar o Paulo. Paulo comprou muitas figurinhas. Ponto. Ó, Paulo comprou muitas figurinhas. Me diga aqui onde é que está o verbo dessa oração. Comprou de comprar da primeira. Pronto. Se é comprou, quem comprou? Paulo. Paulo. Paulo é o agente, certo? Então, Paulo é aquele que está se movimentando, é aquele que está praticando uma ação. Então, o Paulo comprou. Então, comprar é verbo e Paulo é o agente. Se eu colocasse assim, ó, Paulo comprar muitas figurinhas, tá certo? É errado. Pois é, Não concordo. porque aqui o verbo está no infinitivo, não está mostrando qual é a ação que ele fez, né? Ele comprar, comprou quando? Ele comprou no passado, ele vai comprar, o que que aconteceu, né? Então aqui se eu colocar assim, ó, Paulo vai comprar muitas figurinhas. Eu tenho dois verbos, o verbo ir, porque vai é uma variação do verbo ir, e o verbo comprar, eu tenho duas. Então, para eu não deixar dois verbos um do lado do outro, eu vou usar de coesão. A gente vai ver isso daí depois também, né? A questão da coesão entre verbos. Eu posso trocar vai comprar por um único verbo. Qual seria o verbo que eu coloco aqui? Comprou. Não, mas ele vai comprar, é futuro. Ele comprará muitas figurinhas. Isso, muito bem. Então, o Paulo, ele comprará muitas figurinhas. Então, perceba que comprará é uma ação futura, né? Portanto, é o verbo que coloca toda essa oração, né, ao seu redor. O Paulo é o agente, que a gente vai chamar de sujeito, é um substantivo próprio, porque é nome de gente, começa com letra maiúscula, tá? E os dois se combinam. Isso. Os dois se combinam. Paulo é o agente da ação, porque é ele quem está agindo. Comprará é o verbo que faz com que o Paulo se movimente. E todas as formas de variação de palavras na frase tem que fazer sentido. Paulo comprará muitas figurinhas. Ou então eu poderia colocar assim, ó, Paulo comprará muitas figurinhas. Não dá certo. Não. Né? Se eu colocasse assim, Paulo vai comprar muita figurinha, né? Também não está correto. Tem que ser plural. Embora pareça correto, Paulo vai comprar muita figurinha, viu? Muita figurinha. Não está correto. Mas a gente pode falar dessa forma. Claro que a gente pode falar, porque é uma questão de cultura verbal, de cultura... assim, da nossa língua, né? A língua brasileira, ela pode aceitar várias variações, mas quando você for escrever, é importante você utilizar concordância, né? Cada palavra dentro de uma frase, ela precisa concordar. Todas as palavras precisam se concordar, certo? Então, a partir daqui desse conhecimento, a gente já sabe quem é o agente, né? O agente, que é o Paulo, ele precisa ser chamado de sujeito, certo? Então, o Paulo, ele vai ser aqui o sujeito da nossa oração. O comprará será o verbo, né? Nesse caso aqui, o verbo no futuro, né? Onde a gente está vendo, comprará futuro do presente, e muitas figurinhas, né? São outros substantivos que têm a ver aqui com a concordância da frase, né? Então, é importante a gente observar isso. Paulo, ele é o sujeito agente, né, da nossa oração. Tá? Ele é quem está comprando, ou que vai comprar, né? Ele é que está agindo. Mas quem dá a condição para o sujeito agente agir é o verbo, né? Então, sem o verbo, ele não pode agir. Então, o último exemplo, para a gente compreender melhor. Sabendo que o agente é aquele
que vai movimentar a oração. Eu vou colocar a Joelma, que a Joelma tá bem quietinha, né? Joelma machucou o braço, né? Tadinha, ela machucou o braço essa semana, né? Qual é o verbo aqui da situação da Joelma? Machucou. Exatamente. Então, machucou vai ser o verbo, né? E quem é o agente aqui da nossa oração, então? Joel. Isso. Foi a Joelma que machucou, certo? Então, aqui a gente tem um sujeito que é a Joelma. Mas, tia, peraí. Agora ficou estranho, né? A Joelma não é uma menina? É uma menina. Por que tem que chamar ela de sujeito? Né? Não é sujeita? Não, não é. É sujeito porque nós estamos analisando a frase, tá? Então, no caso aqui, toda vez que você tiver um substantivo onde a ação faz ele agir de alguma maneira, esse aqui vai ser o sujeito. Então, a Joelma é o sujeito agente, é ela quem agiu, é ela quem machucou o braço. Agora, às vezes a gente não tem um nome próprio, às vezes a gente não tem uma pessoa, né? Eu posso colocar aqui uma situação, posso colocar o cachorro caiu do caminhão. Coitado. Caiu do caminhão, coitado, né? Então, o cachorro, né? O cachorro caiu do caminhão, coitado, né? Caiu do caminhão de mudança, o bichinho, né? Então, ó, o cachorro, ele é um agente, porque foi ele quem caiu. Caiu é verbo cair, certo? Então, o cachorro, ele é o agente da oração. Ele é quem está em movimento, ele que está em ação nesse momento. Então, ele é que está agindo, mas é o verbo que faz ele agir, certo? Todo mundo entendeu isso aqui? É só um dos cachorros ouvir cachorro que já começa a latir. Não pode falar o nome deles não, você viu como é que é o negócio? Pois é, então, agora que a gente entendeu esses conceitos aqui, a gente vai para o livro, para a gente dar uma olhadinha em alguns exercícios, tá? Então, a gente vai para a página 29, igual o Fofonildo tá aí nos alertando, tá bom? Abre aí o seu livro aí na página 29, tá? E a gente vai fazer aqui alguns exercícios. Fechou, gente? Então, vamos lá, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui o meu tripézinho, que eu vou gravar aqui algumas coisas pra gente colocar no grupo. Peraí. Deixa eu me organizar aqui, enquanto você pega seu livro. Fechou, gente? Pronto, agora abriu. Deixa eu colocar aqui no meu tripézinho. Vamos ver se eu consigo organizar aqui. Deixa eu só alinhar aqui umas coisas. Aqui assim. Pronto. Então, vamos lá. Eu tô começando a gravar aqui os videozinhos, tá bom? Pro grupo, tá? Espero que esteja indo bem. Pronto. E a gente vai falar um pouquinho sobre concordância verbal. Você vai abrir aqui na página 29. Fechou? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, a gente tá nessa página aqui. Espero que você esteja vendo bem, tá? Aqui é concordância verbal, certo? Então, a gente está falando a respeito de quê? De que o verbo, ele precisa concordar com a pessoa que está agindo, né? O agente da oração. Que no caso do agente da oração, ele vai ser o sujeito da oração também. Então, aqui, ó, nesse exercício, tá falando assim, releia as frases e observe a forma correta, né, de destaque entre elas. Ou seja, você precisa analisar a forma como ela está escrita, né? Analisar é tentar observar com o máximo cuidado possível, né?
E aí você vai precisar observar o que está sendo pedido para você complementar aí na sua atividade. Então tá assim, releia as frases e observe as formas verbais destacadas, tá? Então todos os verbos na frase 1, na frase 2 estão grifados. Ó, quer dizer, todos não, né? Esses verbos aqui, ó. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. A gente está falando daquele texto, né? Do artigo científico, né? O texto de verificação científica que a gente estudou essa semana, que estava falando a respeito dos animais que escolhem as pedrinhas mais arredondadas para comer, para poder aí aliviar algum desconforto no estômago. As pedras mais lisinhas e arredondadas. Isso. Então, aqui, ó, tá falando eles. Esse eles tá falando de quem? Dos animais. Isso. Então, eles é o nosso agente, tá? É o nosso sujeito agente. Eles. A gente já sabe que esse eles diz respeito aos animais. Mas, tia, eles não é pronome? Sim. O que a gente faz com o pronome, que a gente já estudou em coesão? A gente coloca um pronome para substituir um substantivo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, nessa frase aqui que a gente está utilizando, ó, o cachorro caiu do caminhão. Se eu colocasse assim, ó, deixa eu aproximar aqui o computador um pouquinho. Se eu colocasse assim, ó, ele caiu do caminhão, né? A frase não perde o sentido de maneira nenhuma, né? A frase não vai perder o sentido. E você, por causa de uma prévia, né? Por causa de uma prévia da conversa que a gente estava tendo, você acaba entendendo que a gente estava falando do cachorro que caiu do caminhão da mudança. Então, ó, ele vai ser um pronome que vai substituir a palavra cachorro, né? Então, pode acontecer também do sujeito agente ser um pronome, certo? Pode acontecer isso, do sujeito agente ele ser um pronome, não se preocupe, tá? Então, olhando aqui ainda, a gente percebe isso, ó. Eles é um pronome. Então, eles escolhem com muito cuidado as que vão para a barriga. Na frase 2, tá assim, ó. Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo, né? Os gatos são os sujeitos, né? É o sujeito agente da frase. Os gatos, tá? Só que a gente tem que... Oi? Os outros verbos das duas frases. Sim, mas por enquanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar escolhem e tem que observar lambem, tá? Porque aqui tá pedindo pra gente observar as formas destacadas. Então, a gente vai ficar só com o escolhem, por enquanto, e o lambem. Vocês estão vendo aí na página 29 de vocês, né? Sim. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, a letra A, ó, é sublinhar os agentes dessas ações, tá? Quem é o agente da ação na frase 1 e quem é o agente da ação na frase 2? Quem vocês acham que é o agente? Hã? Eles na frase 1, os gatos na frase 2. Pronto, então se vocês concordam com a Lara, o que vocês têm a fazer agora é sublinhar. Sublinhar é passar um risco embaixo, tá? Então, ó, se você concorda com a Lara, você vai colocar o risco aqui, ó, né? Você vai sublinhar o eles e sublinhar o gatos, tá? Como se eles fossem o agente dessas ações, ou seja, é o substantivo que está agindo, né? Porque o verbo lhe permite essa ação, certo? Sempre é o verbo que vai permitir essa ação para o sujeito. O sujeito sozinho não faz nada. Ele, acompanhado de um verbo, ele faz qualquer coisa, tá? Já passou aí o risquinho embaixo, né? Do eles e dos gatos? Se você não concordar com alguma coisa, você diz, tá bom? Aqui tá assim, ó. Faça uma flecha ligando os agentes às ações. Muito bem. Quem são os agentes? Se você já passou o risco embaixo dos agentes, você deve ter grifado o eles e o gatos, segundo o que a Lara falou, né? Agora você tem que fazer tipo uma setinha, né? Uma flecha, ligando esses agentes com as ações.
Qual é a ação que está aqui na frase 1? Escolhe. Escolhe, porque as ações é o verbo. E na frase 2, qual é a ação aqui da frase 2? Lambem. Isso. Então, eles escolhem, os gatos lambem. Tá vendo? Então, esse verbo aqui vai possibilitar que o gato, ele haja, ele tenha uma ação. Esse verbo aqui vai permitir que eles tenham uma ação. Depois, o que você vai fazer? Você vai circular a palavra mais importante dos agentes das ações. Ou seja, dentre a frase, né, qual que você acha que é a palavra mais importante? Qual que é a palavra mais importante, né, nessa frase aqui? Que se você tirar, ela perde todo o sentido. Por exemplo, ó, eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga, né? Qual que é a palavra aqui que você acha que a frase gira toda ao redor dela? Eu acho que é escolhem. Mas Escolhem. então, você acha que é o escolhem, né? Porque se tirar o escolhem, fica assim. Eles com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Mas se eu tirasse o eles, eu tiro eles, por exemplo. Aí vai ficar assim, ó. Escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Não ficou sem sentido também? Eu preciso de um sujeito agente, e eu preciso de uma ação, que é o verbo. Eu preciso dessas duas. Mas quando eu estou falando de núcleo, né? Quando eu estou falando de núcleo, eu estou falando do agente, certo? Então, ó, circule a palavra mais importante dos agentes das ações. Tá vendo aqui, ó? Circule a palavra mais importante dos agentes das ações. Quem é o agente mais importante dessa frase aqui? Eles e aqui. Aí você vai falar assim, mas tia, eu já passei a risca aqui de baixo. Agora você vai circular, certo? Ah, mas eu já sublinhei. Ok, agora você circula. As duas palavras iguais? As duas palavras iguais, certo? E na letra D, tá assim, complete a tabela copiando. A letra D a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Vamos conferir aqui a letra A, B e C. A letra D a gente faz já já, né? Então aqui, ó, sublinhe os agentes dessas ações, né? Ó, os agentes das ações são eles e os gatos. Tá vendo, ó? Os gatos. Tia, por que a gente não circulou, por que a gente não passou o risco só em gatos? Porque a gente tá falando os gatos, certo? Então aqui, ó, a gente tem como sujeito da ação os gatos. É igual aqui, ó, quando a gente estava falando a respeito do cachorro, né, ó. Eu vou mostrar para vocês como ficou. Quando a gente estava falando do cachorro, o cachorro todo estava grifado, tá vendo, ó? O cachorro, né? Porque se eu colocar assim, ó, cachorro caiu do caminhão, fica estranho. Então, o cachorro, eu tô falando de um cachorro específico, né? Então, você tem que circular, aliás, circular não, passar o risco embaixo, né, do nosso agente. No caso aqui, o agente são os gatos, certo? Os gatos. Oi? Não entendi. Desliga o microfone, tá fazendo barulho estranho. Tem alguém que tá com o microfone ligado, gente. Desliga aí, por favor. Pronto. Pessoal, desliga o microfone, por favor. Liga só quando você for fazer uma pergunta, tá bom? É o microfone do teste, muito barulho estranho. Então, aqui na frase 1 você vai grifar só o eles, né? E na frase 2 você vai grifar os gatos, tá bom?
Faça uma flecha ligando os agentes às ações. Então, você vai ligar, ó. Você vai fazer a flecha, ligando. Circule a palavra mais importante do núcleo dos agentes das ações. Como aqui só tem eles, você vai circular eles. Aqui, ó, no caso dos agentes, quais são as palavras mais importantes? É os ou é gatos? Aí aqui fica gatos. No caso aqui, ó, desse agente aqui, ó, o cachorro. Qual é a frase, qual é o agente mais importante, o núcleo dos agentes? No caso aqui é cachorro, né? Então, aqui a gente precisa compreender muito bem isso daqui. Ó, eu vou colocar aqui esse vídeo no grupinho, que esse vídeo ficou grande demais para subir no grupinho, tá? Espera só um pouquinho. O vídeo ficou grande, mas ficou grande. Eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês a respeito de concordância verbal, tá bom? Ó, vou colocar aqui uma outra frase, tá? Vamos colocar aqui... os esquilos se alimentam com nozes. Certo? Volta pra cá. Aqui. Os esquilos se alimentam com nozes, tá? Me diga aí, por favor, nessa frase aqui, quem que você considera aí, né, nessa frase, ser aí o nosso... Peraí, deixa eu desligar isso aqui, que eu botei isso aqui não sei pra quê. Patrícia. Fazer duas coisas ao mesmo tempo é difícil. Ave, meu pai eterno. Então, eu tenho aqui, ó, os esquilos se alimentam com nozes, tá? Mostra pra mim, nessa frase aqui, aonde é que está o nosso sujeito agente. Esquilo. É no esquilo. Vocês acham que é só esquilos? Ou vocês acham que são as duas palavras juntas? Os esquilos. As duas palavras juntas. Isso, então aqui, ó, as duas palavras juntas serão o nosso sujeito agente, né? Você já sabe qual vai ser aí o nosso verbo? Sim, se alimentam. Quer dizer, alimentam. Ah, pronto. Então, alimentam. Porque Ok. alimentar. Isso. Então, o verbo é alimentam. Ok. Os esquilos se alimentam com nozes. Beleza. Aqui dentro desse sujeito, existe uma parte que ela é muito mais importante. Que se você tirar ela, fica totalmente sem sentido. Seria eu tirando o os ou seria eu tirando o esquilos? Dentre essas duas palavras aqui, qual que você acha que é mais... Isso, Pedro. Esquilos é a mais importante. Sendo a mais importante, né? A gente vai dizer que essa palavra aqui, ela é o núcleo, tá? Então, eu vou dar aqui um enter aqui. E aqui a gente vai colocar a palavra núcleo. O que é núcleo? É o centro, tá? Então, ó, a palavra esquilos é o núcleo do nosso sujeito, tá? Mas o sujeito completo é os esquilos. Mas esquilos é a palavra núcleo. Deu para vocês entenderem isso? E é por isso que tá aqui, ó. Por isso quando você coloca aqui, ó, circule a palavra mais importante dos agentes das ações. No caso de os gatos, é gatos. No caso de eles, só tem uma palavra só. Então, essa tanto faz o agente como o núcleo do sujeito, né? Agora, a gente vai aqui para o exercício D, que é para a gente completar a tabela copiando os núcleos dos agentes nos espaços adequados. Então, a gente tem aqui a frase 1. A frase 1 é: eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga, né? A gente vai ter que colocar a palavra, né, que está aqui, ó, que a gente já circulou aqui,
eles dentro dessa tabela. Eles é o quê? Eles vai ser um pronome, eles vai ser um substantivo. O que é esse eles? Quem sabe? Eu acho que é pronome. Você acha que é um pronome? Então, porque aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, a gente tem o eles, né? A gente circulou aqui o eles, né? E a gente tem que colocar aqui na frase 1 agora esse eles. Mas eu tenho que saber se é um pronome ou um substantivo. Como você acha que é um pronome, né? E você tá certa, então você vai colocar o eles aqui. No substantivo não coloca nada, porque eles é pronome, tá? Se você tivesse um substantivo, você colocaria aqui, né? Substantivo é o nome que dá, é a palavra que dá nome às coisas, né? Na frase 2, a gente tem essa palavra aqui, ó, os gatos, certo? Mas como aqui tá pedindo pra gente colocar só o núcleo dos agentes das ações, o núcleo dos agentes aqui é gato. Então, eu tenho que colocar esse gato dentro de uma dessas duas colunas. Você acha que gato cabe aqui em pronome ou gato cabe aqui em substantivo? Pronto. Substantivo. Pronto. Por que gato é substantivo? Porque gato, ele vai dar nome a um determinado animal, certo? Agora, eles não dá nome a nada, né? Ele está falando de um grupo de pessoas, né? Ou de um grupo de animais, né? Então, o eles não está dizendo para você exatamente o que é. Então, ele é um pronome que pode substituir um substantivo. Agora, gatos, você sabe que é aquele animalzinho que tem 4 patas, um rabinho, uns bigodinhos, que ele fala miau. Então, está sendo específico. O substantivo, ele dá nome às coisas, tá? Então, aqui vocês entenderam, né? Essa parte aqui da tabela. Tem alguma dúvida? Tá ventando tanto por aqui hoje, gente. Não sei se aí onde vocês estão tá ventando também. Mas aqui tá ventando um bocado. Oi. Oi. Aqui em casa parece que vai estiver qualquer minuto. Tem um mundo bem grande em cima da casa aqui. Meu Deus, tá ventando muito hoje. Demais. Oi, tia Lucas, seu nome. Ô, Lara, não entendi o que você falou. Lucas Teotônio mandou uma mensagem aqui, você já viu? Vi não. Ele disse assim, eu vou ler por ele. Falando todo escrito, mas Então, é isso que eu tô achando estranho. Tá ventando tanto que eu também tô ouvindo vocês com alguma dificuldade. Eu tô ouvindo vocês tudo embaralhado. Eu acho que ou vai chover, né? Ou vai acontecer alguma coisa, porque eu tô vendo aqui a mensagem dele, parece que tá tudo travando mesmo. Ainda bem que o celular da minha mãe não pegou muito granido. Pois é a conexão aí, viu, Theo? É a conexão aí onde você tá, viu? Aqui também tá ventando muito. Ô, Theo, sai e entra, Theo. Ele já fez isso várias vezes, não adiantou. Sai da frente do ventilador. Ele não tá na frente do ventilador, gente. É a conexão mesmo. Ah, tá. Ô, Theo, você vai fazer o seguinte, então. Você vai deixar seu microfone desligado e você vai comunicar, você vai se comunicar com a gente através do chat. Porque se você deixar seu microfone ligado, você atrapalha aqui um pouquinho, certo? Então, tente desligar seu microfone. Ou melhor, eu vou desligar daqui, porque eu acho que se você tentar desligar daí, atrapalha, né? Eu vou deixar seu microfone aqui, ó, no mute, para não atrapalhar a aula, porque ele tá fazendo muito ruído. Aí, se você precisar de alguma coisa, a Lara vai ficar monitorando aí o chat, aí quando você colocar alguma coisa lá, ela me diz, tá bom? E se você tiver alguma dúvida aqui durante a aula, você comunica aí, né, no chat, aí a Lara vai ficar me dizendo. Lara, deixa o seu chat aí aberto, tá bom? tá certo. Beleza. Eu acho que
Você me colocou é porque eu não estou em tabuleiro aí no microfone que é melhor, porque É, porque a sua conexão tá boa. A conexão do Pietro tá ruim também. Ele já entrou e saiu várias vezes, tá vendo? Ele tá entrando, saindo. Daqui a pouco ele não consegue entrar mais, né? eu vou falar pra ele dar um Não, mas é a eu vou conexão que dizer. tá ruim. É a conexão que tá ruim. Tá ventando muito aqui. Tá ventando demais agora. Mas vamos continuar aqui, ó. Na letra E, aqui na página 29 ainda, ó. Vamos ver aqui. Os agentes das ações, né, estão no singular ou no plural? Esse pronome eles e esse pronome gatos, eles estão no singular ou no plural? No plural. Isso, porque quando eu falo eles, estou falando de mais de uma pessoa, de mais de um animal. Quando eu estou falando de gatos, estou falando de mais de um gato. Então, eles estão no plural, tá? Agora, as formas verbais, né? A gente tem que voltar lá nas nossas frases. Ó, escolhem, Ô, tia, lambem. Você acha que vai escolhem ser e lambem, né? Ó, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Você tá vendo aqui eles e você tá vendo aqui a palavra gatos. Ambos estão no plural, ok? Beleza, a gente já sabe que os agentes das ações, né? Os agentes das ações verbais estão no plural. Você acha que a palavra escolhem e lambem está no plural ou no singular? tá no plural. Tá no plural também. Isso é concordância verbal, certo? Se você tem um agente da ação e ele está no plural, como eles e gatos, por exemplo, você também precisa ter formas verbais no plural. Senão vai acontecer aquilo que a gente fez, né? Como exemplo aqui, por exemplo. Ó, como a gente já sabe que agente é aquele que age, né? Eu vou tirar esse daqui. Ó, se eu colocasse assim, ó. Os esquilos se alimentam com nozes, tá certo? Não, fica estranho. Fica estranho, porque Fica o meu. sem coesão. Isso. O meu sujeito agente da ação, ele precisa combinar com a ação. Então, o meu sujeito precisa combinar com o verbo, certo? E isso é concordância verbal, eles têm que se concordar, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu mandar aqui o segundo videozinho aqui. Eu tô mandando no privado de vocês, tá? Depois eu coloco tudo lá no grupo, tá? Porque senão eu perco tempo colocando em 2 lugares ao mesmo tempo. A gente vai lá para a página 30. Tem alguns exercícios para a gente fazer também. A página 31 não será feita aqui, tá? A página 31 é para casa, tá certo? Nós vamos fazer a página 30 agora, na sala. Mas antes da gente ir para lá, ó, aqui na sua página 29, tem uma orientaçãozinha. Então, o verbo, ele vai concordar sempre em número e em pessoa. Ou seja, se for no plural, se for no singular, né? E se for a primeira, a segunda ou a terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então, eles sempre vão se combinar. Ó, os bichos agem de maneira estranha. Então, bichos é substantivo, agem é verbo. Ó, os bichos agem. Se eu colocasse assim, os bichos agem, né? Não fica legal, né? Então, aqui, os bichos, fica estranho. Os bichos, isso aqui tudo é o meu agente, né, da ação verbal. Esses dois aqui, os bichos. Mas bichos é o núcleo do meu agente, né? É o núcleo do meu sujeito, tá? Aqui, eles agem de maneira estranha. Eles é pronome que está substituindo o substantivo, né? Poderia ser assim, ó, os bichos agem de maneira estranha, né? Como está aqui. Mas eles está substituindo bichos. Então, o pronome ele também é utilizado como um agente da ação verbal. Então, ó, eles agem de maneira estranha, tá bom? Então, sempre se lembrem disso. O substantivo ou o pronome tem que combinar com o verbo. Isso quer dizer que o agente da ação verbal tem que combinar com a ação verbal, tá certo? Então, aqui na página 30, nós vamos ver agora algumas outras orações para a gente poder exemplificar melhor, tá?
Aqui na questão 2, né, vamos observar aqui a questão 2, né, da página 30, tá assim, ó. Sublinhe. Sublinhar é passar um risco embaixo, né? Sublinhe os sujeitos das formas verbais em destaque nas frases. Antes da gente continuar, deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês, tá? Quem é que está registrando as respostas? Você já registrou as respostas da página 29? Douglas. Todo mundo? Ariane também. Eu já. Ariane, você precisa me mandar as atividades, viu? Eu não tive de contato, não. Quem? Você? Tá com 4 dias que você não me manda atividade. Eu tinha que mandar, acho que foi que não enviou. Mas que acabar a aula, eu te mando. Pois é, porque eu mandei até uma mensagenzinha pra você ontem, falando, ó, não recebi de novo. Tem que mandar. Eu sei que você tá na aula, eu sei que você tá registrando as respostas. Você tem uma participação ótima nas aulas. Então, precisa registrar as respostas. E mandar pra mim, né? Então, aqui tá assim, ó. Sublinhe. Sublinhe é passar um risco embaixo, tá? Sublinhe os sujeitos, né? Os sujeitos agentes, né? Das formas verbais. Em destaque nas frases, né? Então, aqui a gente tem, ó. As pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Essa frase aqui vai ser qual? Quem é aqui nessa frase o sujeito agente das formas verbais? Quem que é? Ó, vou ler de novo. Ó, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Quem é o sujeito dessa frase aqui? Exerce? Exerce a forma verbal. Eu quero saber quem é o agente, quem é que está agindo. As pedras. Ah, muito bem. As pedras, tá? Funções do verbo funcionar. As pedras, tá? As pedras é que exercem funções, certo? Quem é que exerce funções? As pedras. Tem uma maneira bem simples de você saber quem é que é o agente da frase, tá? Você tem aqui a forma verbal, aí você faz uma pergunta para essa palavra aqui, né? Por exemplo, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. Você olha para essa forma verbal aqui, pergunta para ela assim: quem exercem? Quem exercem? As pedras, né? Ele vai te dar uma resposta. Você vai chegar para o exército e falar: quem exercem? Quem exercem funções úteis? As pedras. Então, as pedras serão aí o sujeito das formas verbais. Certo? Aí você grifa aí, ó, as pedras. Certo? Aqui, ó, outra frase, ó. É dentro desse órgão que elas ficam armazenadas. Você vai pro ficam e pergunta: quem ficam armazenadas? Quem ficam armazenadas? Ó, vou ler de novo, ó. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas. Quem ficam armazenadas? As pedras. Mas aqui não tem as pedras nessa frase. Ó, vou ler de novo, ó. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas. Quem ficam armazenadas? O órgão? Hã? Órgão ficam armazenadas, combina? Não. Então, ó, vou ler de novo. É dentro deste órgão que elas ficam armazenadas. Quem ficam armazenadas? As pedras. Mas não tem a palavra as pedras aqui. Aqui nessa frase só tem é dentro deste órgão que elas ficam armazenadas. Quem ficam armazenadas? Elas, gente. Elas. Elas ficam armazenadas, certo? Quem ficam armazenadas? Elas. Elas é um pronome que está substituindo, né, um substantivo. Então, é elas. Vocês não conseguiram compreender isso aqui ainda? Mais ou menos. É, mais ou menos é não, né? Porque a gente não pode compreender uma coisa mais ou menos. Ou a gente entende, ou
ou a gente não entende. Não tem problema nenhum você falar não entendi, né? Faz parte da aprendizagem, não entender também. A gente tem que aprender que não entender faz parte de começar a compreender, né? O elas, lembra? O elas é um pronome. O pronome, ele vai estar no lugar dos substantivos. Quais seriam os substantivos que eu poderia colocar aqui? Eu estou falando das pedras. Só que nessa frase não tem a inscrição as pedras. Eu sei que eu estou falando delas e por isso eu coloquei o pronome elas para substituir isso aqui. Vamos tentar fazer mais uma para ver se vocês compreendem. Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que vem pela frente. Quem engolem qualquer pedra que vem pela frente? Os bichos. Então, quando vocês têm aqui um substantivo, eu já percebi que quando é um substantivo, vocês compreendem mais fácil. Mas tem que ficar atento para a presença de um pronome também. Por exemplo, aqui, ó. Eles escolhem com muito cuidado as que vão para a sua barriga. Quem escolhe com muito cuidado as que vão para a barriga? Eles. Eles é pronome. Portanto, eles vão ser o agente, o sujeito agente da oração. Certo? Fiquem muito atentos com isso, porque às vezes as palavras que a gente tem que colocar como agente da nossa oração são pronomes. Nem sempre serão substantivos. Certo? Então compreendam isso, tá? Isso é uma coisa que a gente vai levando tempo para se acostumar. Não se preocupem. Não se preocupem com o erro. O erro faz parte da aprendizagem. A gente tem que errar para poder acertar. Certo? A gente vai fazer o último exercício agora para a gente poder ir para a geografia. Tá? Mas antes de geografia a gente tem um respiro, né? A gente vai ver Gato Galáctico, né? Legal, vocês estão gostando, né? Gato Galáctico, né? Tô ligada que vocês gostam, também gosto. O que é que vocês estão brigando aqui de novo? Vá pra lá. Tá vendo aqui, estão brigando de novo, gente. Coitada. Eu vou brigar com você, Alvinha. Oi. Você deve um vídeo mostrando suas 4 cachorras. É mesmo, é Falta mesmo. muitos. Devo mesmo. Você falou que ia gravar esse vídeo mais de 3 meses. Verdade, verdade. Tia, Obrigado por me aqui em lembrar. casa tem um macaco. Obrigado por me lembrar. Pagarei meus vídeos. Viu, tia? Oi? Ai, meu Deus, que foi um vídeo. Que foi o que Aqui foi? em casa tem um macaco. Um macaco. Mas rapaz, sei não, viu? Eu tenho aqui em casa. Você pode dar uma descanso de 6 minutos só pra gente ficar assistindo o Gato Galáctico? Hã? Eu tô indo De descanso, assim eu dizendo, tia, estou mandando as minhas páginas das tarefas que eu não mandei ainda. Tá bom. Ó, vamos fazer aqui agora a número 3, tá bom? Essa aqui, esse Ó, último tia, eu exercício. saí do notebook e entrei agora pelo celular porque o notebook tá gravando demais e aqui não. Aqui tá normal, todo mundo tá falando normal. Tá bom. Então vamos lá, ó. A letra A, ó, tá assim, ó. Reescreva as frases. Ó, preste atenção, você vai ter que reescrever a frase toda, tá bom? Não é só colocar a palavrinha aqui no cantinho, não. Vocês são muito gaiato, viu? Aí vocês têm que reescrever a frase, viu? Olha o que o exercício está pedindo. Vocês botam só a palavrinha aqui respondendo, ó, e cuidado, hein? Reescreva as frases, acrescentando, né, as formas verbais correspondentes. Então tá aqui, ó. Os pais dedicados se preocupa ou preocupam com os filhos. Qual que seria a forma adequada de combinar com os pais? Isso, porque se eu colocar os pais preocupa, fica errado, porque aqui é singular e a gente tem o agente no plural. Então, os pais preocupam, né? Então, os pais dedicados se preocupam com os filhos. Aí você escreve a frase toda. Os pais dedicados se preocupam com os filhos. Tá bom? Por falar nisso, deixa eu já avisar vocês que hoje tem reunião de pais ali no Google Meet, tá bom? Avisa papai e mamãe para estar online hoje às 7 horas da noite.
para acessar o link do Google Meet para reunião, tá bom? Avisa que hoje, 7 horas da noite, tem reunião de paz, tá bom? Você mandou um recadinho pra mim. É. Ô, tia, Oi? quantas horas? O quê? Vai ser quantas horas a reunião de paz? 7 horas. Hã? 7 horas. Agora aqui, ó, na letra B, ó. 7 horas da Maria. noite. Oi? 7 horas da noite. É, meu amor, 7 horas da noite. Oi. Ei, se fosse da manhã não ia dar, né? Vamos fazer aqui a letra B, bora. Maria e suas primas irá ou irão. Peraí, é isso? Não, peraí. Maria e suas primas discute ou discutem para escolher a que filme irá ou irão assistir. Ó, são 2 verbos, tá vendo? Maria e suas primas discute ou discutem? Discutem. Discutem. Discutem porque aqui a gente tá falando no plural. Maria e suas primas. Ó, Maria, você aqui, ó. Maria e suas primas discutem para escolher que filme irá ou irão assistir. Irão. Irão. Agora preste atenção nessa frase aqui, como ela é inteligente. Às vezes, você pode se confundir aqui, ó, no irão. Porque você pode pensar que o irão, ele está falando do filme. E como é um filme, você pode colocar aqui o irá, e aí fica errado. Por quê? Porque os verbos nessa frase aqui estão em concordância com o sujeito agente, que é Maria e suas primas. Tá? Maria e suas primas é o agente sujeito aqui dessa frase. Então, se é plural, sempre a gente vai utilizar as formas verbais no plural. Tá certo? Todo mundo registrando aí as respostas, tá bom? Ô tia, eu tô fazendo adiantado, tá certo? Tudo bem. A gente vai já já para a letra C. Terminei, tia. Ai, AB. Pronto. Quem está copiando ainda? Deixa eu só pedir uma coisinha aqui pro tio Robson. Ô tio Robson. Robson. Ô, tia. Quem tá chamando aí, hein? Sou eu, é que eu tô chamando o tio É a Robson. tia. Eu tô chamando o tio Robson. É o assovio dele. Eu acho que ele tá de fone de ouvido. Ó, eu vou deixar vocês copiando aqui rapidinho. Vou só aqui pegar água, tá bom? Volto já. Vocês estão muito briguentas hoje, gente. Que isso? O que foi, Zozoi? Não posso brincar com você agora. Fica quietinha. Pronto, voltei. Fui só pegar um gole d'água, porque tô ficando seca. É bom beber água. Eita, coisa boa. Tia, e agora, tia? Agora a gente vai pro abraço, agora a gente vai pra letra C. Tia, Vocês vão agora pra letra. Deixa
Deixa eu focar aqui de novo. Eu não tenho música. O que será de mim? Agora a gente vai para a letra C, ó. Hoje. O quê? Ó, vamos aqui para a letra C da página 30, tá vendo, ó? Os livros que foi ou foram indicados pela escola ou são excelentes. Vamos lá. Os livros que foi ou foram indicados. Foram. Por quê? Porque aqui é plural. Se aqui é plural, eu vou utilizar a forma verbal no plural. Os livros que foram indicados pela escola ou são excelentes? São excelentes. São excelentes. Por que eu vou colocar são? Porque são excelentes está falando dos livros. Os livros são excelentes. Os livros foram indicados pela escola. Então, eu sempre preciso prestar atenção sobre como que a frase está sendo organizada, porque todas as formas verbais têm que fazer uma concordância com o agente sujeito da oração, tá bom? Aqui na letra D, da cidade da Ana, veio ou vieram as famílias de Antônio e Roberto. Acho que vieram. Vieram? Vieram. Alguém concorda? Alguém discorda? Eu concordo. Pronto. Por quê? Você olha para o verbo e pergunta: quem vieram? As famílias, certo? Olha só que interessante aqui, ó. As famílias, né, da cidade da Ana, as famílias de Antônio e Roberto vieram, né? Então, as famílias aqui, né, é que vieram. Então, as famílias é que são o sujeito agente dessa oração. Aí fala: nossa, tia, eu pensei que era da cidade da Ana. Eu pensei que era a Ana, né? No caso da oração, não é a Ana, é as famílias. Porque o verbo está falando das famílias, certo? Meu pai e eu visitei ou visitamos minha tia em Belo Horizonte. Visitamos. Meu pai e eu visitamos. Nós, meu pai e eu somos nós. Meu pai e eu visitamos. Nós visitamos minha tia. Tá vendo que o visitamos não está falando da minha tia? Visitamos está falando de meu pai e eu. Então, meu pai e eu é o agente dessa oração. A professora do meu irmão passou ou passaram um trabalho para ele fazer em casa nesse fim de semana. Passou, eu já fiz essa. Pronto, a professora do meu irmão passou, né? Porque é uma pessoa só. A professora do meu irmão passou. A professora do meu irmão é o agente dessa oração. Ela não é qualquer professora, ela é a professora do meu irmão, certo? Ela passou um trabalho para fazer nesse fim de semana, certo?